Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar te explicando como fazer aqui no CorelDRAW a sua imagem do seu banner do seu canal. Falava, mas do que se trata esse tal desse banner do canal do YouTube? Essa imagem aqui que fica no topo, né, de apresentação. Quando você entra num canal, você se depara com essa imagem do topo aqui que se chama banner, ok? Então, uma vez feita essa arte aqui, ela já fica configurada para tablet, para ficar visualmente ok, otimizada para tablet, para celular e para desktop. No vídeo de hoje eu vou estar utilizando o CorelDRAW, mas você pode estar utilizando o Photoshop, o Illustrator e até o Canva para criar essa imagem de banner do seu canal. E ele deixa algumas orientações aqui. Para garantir os melhores resultados em todos os dispositivos, escolha uma imagem de até 6 megas com pelo menos 2048 por 1152. Então, 1152. Então, você pode criar uma imagem no mínimo 2048 por 1152. Isso é o mínimo. Significa que você pode criar uma imagem maior, que é o nosso caso aqui. Hoje eu vou estar criando uma imagem 2560 por 1440, que fica perfeitamente, vocês acabaram de ver aí meu banner, e fica perfeito nessas dimensões. Outro detalhe também é que sua imagem ela não pode ser maior do que 6 megas. Na hora que você gerar a sua imagem, fica atento ao tamanho, porque ela não pode extrapolar, exceder 6 megas. Já que no CorelDRAW você vai clicar em novo documento, vai aparecer algumas configurações aqui. No caso, deixa RGB. Se você quiser renomear esse projeto aqui, eu vou renomear com banner. E aqui pode deixar personalizado, número de página 1, pode deixar dessa forma. E aqui RGB, haja vista que estamos fazendo uma arte para telas, para monitores. Então deixa RGB. Se estivéssemos fazendo uma arte para impressão, seria CMYK. Nosso caso aqui, RGB. Deixa RGB, deixa personalizado, pode deixar dessa forma. E fica atento a essa questão da unidade aqui. Se tiver em metros, você vai colocar em pixels. Haja vista que estamos fazendo artes para telas, monitores, então é em pixels. Aqui você vai colocar 2560. O meu caso do meu banner, eu sempre crio nessas dimensões. E dá super certo por 1440, ok? 1440 pixels, ok? Terminou aqui, você vai dar um ok, Aqui você pode deixar do jeito que tá, né? Não muda nada, não modifica nada. Resolução 300 dpi, coloca ok e vai ser criado o nosso projeto aqui, né? O nosso escopo aqui da nossa arte. E agora vamos para a segunda etapa do nosso projeto. Já estamos aqui com o nosso projeto de 2560 por 1440. Você vai dar dois cliques aqui no retângulo, na ferramenta retângulo. Ele vai deixar esse traçado aqui. Ok, agora você vai fazer um quadrado, como a ferramenta já está selecionada, você vai clicar aqui na pontinha aqui na borda, clicar, segurar e arrastar até que se forme um retângulo, ok? Esse retângulo, pessoal, tem que ser o tamanho de 423. Você pode ver ali que está 416,4. Você vai colocar 423 e dar um Enter, ok? Pronto, ele já está no tamanho certinho. Olavo, mas será que ele está centralizado? A gente vai fazer o seguinte, para você ter certeza que esse retângulo está centralizado, porque ele tem que estar centralizado. Você vai clicar aqui, né, no traçado aqui, e aí você vai ver as posições X e Y aqui desse retângulo. A posição X e Y é 1280 por 720. Logo, aqui também tem que ser 1280, já está 1280, e aqui 720. Então, dessa forma, o objeto, no caso aqui o retângulo, ele está 100% centralizado aqui no nosso projeto. O retângulo onde você vai utilizar para colocar suas imagens é esse retângulo aqui. Você vai colocando as suas imagens, os seus títulos, enfim. E aí é com você, é com a sua criatividade. E Olavo, e essas partes aqui? Elas ficarão vazias? Sim, ficarão vazias. O que você vai utilizar é somente esse retângulo para colocar suas imagens, seus textos, enfim. Aí é a sua criatividade. Agora vem uma dica muito importante. O que eu vou fazer aqui é obrigatório? Não, mas caso você queira fazer, provavelmente depois você vai me agradecer. Fez o teu retângulo certinho? Agora você vai fazer um segundo retângulo. Vai clicar aqui na ferramenta retângulo, vai clicar, segurar e arrastar para fazer o retângulo, certo? E a altura desse retângulo tem que ser 423. Aqui em cima você determina o tamanho da altura, 423.
E a largura dele tem que ser 1551. Aqui eu determino a largura 1551 e dou Enter. Esse segundo retângulo você vai ter que colocar aqui no centro, ok? Como que eu coloco ele no centro? Eu seleciono aqui essa ferramenta de seleção, clico aqui e posso arrastar para onde eu quiser, ok? Olavo, mas você falou que tem que estar totalmente centralizado. Sim, tem que estar totalmente centralizado, senão não vai ficar bom. Beleza? Então como que eu sei que está centralizado ou não? Simplesmente você clica aqui nesse traçado aqui para ver a posição. E a gente sabe que para ficar totalmente centralizado, tem que estar horizontalmente na posição 1280 e verticalmente 720. Então aqui vai ficar 1280 e aqui 720, ok? Pronto, esse meu retângulo está totalmente centralizado aqui com o outro retângulo e com o retângulo central. Pronto, pessoal, já estamos aqui com 3 retângulos. 3 retângulos por que, Olavo? É o seguinte, temos aqui o retângulo da camada, que é esse aqui que vocês estão vendo. Tem o retângulo principal, que é esse retângulo aqui, e existe o terceiro retângulo, que é o retângulo centralizado que acabamos de fazermos aqui. Então, vamos preencher esse retângulo principal com imagem agora, certo? Para me preencher com alguma imagem, obviamente eu preciso da imagem, então eu preciso importar essa imagem para o CorelDRAW. E como que eu faço? Duas opções. Se você quiser ir pela tecla de atalho, você vai segurar o Ctrl do seu teclado e letra I, certo? I de igreja. Vai aparecer o diretório e você vai selecionar a sua imagem que você quer utilizar. Outra opção é clicar com o botão direito em uma parte vazia aqui do seu projeto e clicar em importar, certo? E seleciona a imagem, dá no mesmo. Você pode ir pela tecla de atalho ou ir pela parte mais difícil, ok? Eu vou utilizar essa imagem aqui, tá aqui essa imagem aqui, e eu vou colocar essa imagem dentro do meu retângulo principal. Como que eu faço isso? Pode ver que ela é uma imagem menor, mas não tem problema. Você pode ir expandindo para ela ficar justamente do tamanho aqui dentro do meu retângulo, ok? Então, como que você vai fazer isso aqui? Olavo, mas você colocou aí, você expandiu, mas está ficando fora. Sim, é muito fácil. Você vai clicar com o botão direito e clica em Power Clip dentro e seleciona o retângulo a qual você quer colocar essa imagem dentro. Nosso caso específico, a gente vai querer colocar essa imagem dentro do retângulo principal. Clicou aqui dentro, ele já vai ficar dentro do retângulo principal e você vai somente ajustando aqui a posição desse objeto, ok? Vai selecionando aqui, pronto, já está centralizado, tudo certinho. E agora, né, você coloca da maneira que você quiser, se você quiser um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, aí fica a seu critério. Beleza? Lembrando que o CorelDRAW aqui tem um símbolo que é esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui é redimensionar aqui a posição, certo? Você pode aumentar, subir, entendeu? E ele vai modificando, beleza? Ele vai ficando maior, menor. Se você quiser aumentar aqui o tamanho, ele vai aumentando, beleza? Então, vamos lá. Continuamos com 3 retângulos, só que esse retângulo é o retângulo principal, esse é o retângulo centralizado e esse é o retângulo da nossa camada, beleza? Olavo, mas por que você fez esse último retângulo? Qual o porquê disso aqui? Porque é o seguinte, se alguém for abrir o seu canal num tablet ou num celular, ele vai ver somente essa parte aqui, certo? De 1550, largura 1550. Se alguém abrir o seu canal em um computador, obviamente ele vai ver tudo isso aqui. Por isso que eu selecionei isso aqui para você colocar nessa parte aqui, destacar textos, imagens, certo? Não tenta destacar imagens fora desse retângulo. Não tenta colocar imagens ou textos aqui no canto esquerdo nem no direito, beleza? Porque se você fizer isso, quando alguém abrir o seu canal em um celular, não vai ver o texto do seu canal, por exemplo, as lives, os dias disponíveis de live no seu canal, enfim. Olavo, mas nesse retângulo centralizado, o que eu devo colocar? O que eu posso colocar? Você pode destacar os dias disponíveis das suas lives, você pode colocar a descrição do seu canal, só sugiro que não coloque uma descrição muito grande. Você pode colocar também
o nome do seu canal, você pode colocar a logo do seu canal. Com relação à descrição, você pode colocar, só que eu acho um pouco tanto assim, meio assim, porque a descrição já tem ali dentro ali, né? Então meio que não precisa. Mas caso você queira colocar, pode colocar. Então você pode colocar os dias disponíveis das suas lives, enfim, aí é com você, é com a sua criatividade. No nosso caso específico aqui, eu vou colocar somente um texto com o nome Olavo Teste, que é somente um teste, que é só o nosso tutorial, beleza? E aí para isso eu preciso da ferramenta texto. Toda vez que eu quero usar uma ferramenta, eu vou clicar nela aqui, ok? Vou clicar aqui na ferramenta texto, que é a simbolização da ferramenta texto, é esse Azinho aqui. Clico nele e clico em alguma área do meu projeto e vou agora escrever o meu texto. Vou colocar Olavo Teste. Pode perceber que ele veio com uma fonte padrão, que é uma fonte Arial. O que é fonte, Olavo? São estilos de letras, ok? Então você pode escolher outro estilo de letra para esse seu texto, ok? Eu vou colocar aqui, eu não vou tirar o Arial, vou colocar outra fonte de texto, beleza? Então eu vou selecionar aqui o objeto, que no caso aqui é o texto, e seleciono a fonte que eu quiser. Eu vou colocar uma fonte aqui até um tanto básica, que é o CA Mr. Gel. Ele vai ficar dessa forma, você vai aumentando o tamanho e deixando o tamanho que você quiser, fica a seu cargo, beleza? Lembrando, pessoal, só que para vocês entenderem, quando você selecionar o objeto, quando um objeto está selecionado, ele vai ficar com esses quadradinhos aqui, beleza? Ele fica com esses quadradinhos. Então, estando com esses quadradinhos, você pode ir aumentando ele ou você pode esticar esse texto. Isso aqui serve para qualquer tipo de objeto, beleza? E caso você tenha feito um problema, vamos supor que você tenha feito isso aqui, geralmente as pessoas fazem muito isso aqui quando estão aprendendo aqui no CorelDRAW. Olavo, mas ficou totalmente bagunçado, o que eu faço? Fica tranquilo. Aqui tem uma ferramenta chamada desfazer a ação. Então toda vez que você bagunçar tudo, você desfaz a ação. Clicando aqui, ele volta para o estado anterior. Beleza? Então nesse caso específico aqui eu vou colocar no centro aqui do meu retângulo principal, não, retângulo centralizado, e vou deixando do tamanho que eu quero, né? Beleza? Vou deixando do tamanho que eu quero. Vou deixar desse tamanho aqui. Olavo, mas eu quero deixar realmente centralizado e eu não sei se está centralizado. O que você vai fazer? Você vai selecionar esse retângulo centralizado e ver a posição dele. Qual é a posição desse meu retângulo centralizado? 1280 por 720. Logo, o meu texto será também 1280 por 720. 720, ok? Olavo, mas eu não queria deixar ele no centro, eu queria deixar ele um pouquinho acima, um pouquinho mais para cima. Não tem problema. Dessa forma, você vai deixar centralizado horizontalmente, mas não verticalmente. Então pode deixar, pode manter os 1280 e pode subir como você quiser, beleza? Pode subir como você quiser. Agora, você tem que deixar 1280 aqui para ficar centralizado, beleza? Deu para entender, né? Então você pode deixar centralizado, subir um pouquinho mais, descer um pouquinho mais, fica a seu critério, ok? Então, dessa forma tá um tanto assim meio... Vamos utilizar uma cor aqui que é gradiente, por exemplo. Só que é o seguinte, eu vou deixar esse texto em vermelho. Só que é o seguinte, tá um pouco assim meio... não dá para ver legal, né? Então a gente vai utilizar um gradiente. Olavo, o que é gradiente? Gradientes são cores que começam numa cor e vai mudando. Você vai entender aqui. Você vai apertar F11, certo? E vai escolher. Olha, aqui já é um gradiente. Quando você aperta F11, o seu texto já vai ficar gradiente. Pode perceber que o texto começa em vermelho e vai ficando branco, conforme as cores que eu vou escolhendo aqui. Eu vou colocar um vermelho para ir começando com vermelho e terminando com amarelo, certo? Terminando com amarelo. Vou escolher esse amarelo aqui. Pode perceber que ele já mudou ali, ok? Caso você queira mudar aqui a distância aqui, a distância não, né? Se você quiser girar, né, o seu gradiente, você pode girar. Você vai colocar o tanto de grau aqui para girar. Então 90 graus ele fica assim, ok? Aí fica a seu critério. 45 graus ele vai ficar assim. Beleza? Então eu vou deixar aqui 90 graus e o nosso texto vai ficar dessa forma. E dá um ok. E ele tá aqui centralizado, tá com gradiente, tudo bonitinho, tudo certinho. Só tá faltando uma coisinha, um traçado, né? Então o que você vai fazer? Você vai dar um traçado, deixar um traçado. Você vai numa cor, escolhe uma cor para o traçado do texto,
Pode ser qualquer cor, Olavo? Pode ser qualquer cor. Vou colocar nessa cor aqui, né? Mas você pode colocar o verde, o vermelho, o amarelo, a cor que você quiser. Então vou colocar nessa cor aqui para ficar mais destacado, ficou bem melhor, né? E você pode ir aumentando o traçado, beleza? Como que eu faço isso aí? Isso foi bem rápido, não entendi. Aqui embaixo é o tamanho do traçado. Aparece a cor do traçado e o tamanho do traçado. Você vai clicar 2 vezes, vai aparecer aqui o tamanho do traçado. Então você pode escolher 5, 8, 10, o tanto que você quiser. Eu vou deixar aqui o tamanho 10, ok? Ficou muito estranho, né? Então eu vou deixar 5, certo? Então ficou 5 aqui. Eu vou colocar 3, pronto. Eu vou escolher aqui o tamanho do meu traçado, coloco ok. Pronto, tá tudo certinho aqui, tudo certinho. E aqui você pode selecionar aqui novamente a ferramenta texto e ir fazendo da maneira que você quiser e colocando outros textos, enfim. Aí fica a seu critério. Esse banner é um banner padrão somente para o nosso teste aqui, mas aí o que vai valer realmente é a sua criatividade, beleza? Antes de você salvar, fica atento para você tirar essa borda aqui, esse traçado, beleza? Por que que não pode ficar com traçado, Olavo? Porque senão as pessoas que entrarem no seu canal vai ver esse retângulo. Então fica interessante, legal as pessoas verem esse retângulo. O que você vai fazer? Você não vai apagar esse retângulo, você vai deixar ele transparente. Para deixar transparente, você vai aqui e tem uma cor chamada transparente. Você vai clicar com o botão direito em cima e ele vai sumir. Tá vendo como ele sumiu? No retângulo principal, você vai fazer a mesma coisa. Seleciona ele e vai clicar com o botão direito e ele vai sumir. Tá vendo como ele sumiu? Nesse aqui, nesse principal da camada, né, que é o retângulo da camada, não precisa você fazer isso, mas é bom fazer isso porque é o seguinte, querendo ou não, ele ficou uma parte aqui que pode ser que fique visível para quem abrir em desktop esse seu banner. Então, tira também esse traçado aqui desse retângulo da camada. Então, clica aqui também nessa cor aqui transparente com o botão direito e ele vai sumir, certo? Aliás, ele já tá, né? Eu já tinha tirado, não tinha percebido, então ele já não existe aqui mais. Mas geralmente ele fica dessa forma. Aliás, desculpa, eu errei aqui. Ele fica dessa forma, certo? Tá vendo? Ele fica dessa forma e eu vou clicar e com o botão direito e ele vai sumir, beleza? Então é isso. Só para vocês entenderem, para terminar essa parte aqui, se vocês clicarem com o botão, preste atenção, se vocês clicarem com o botão esquerdo, ele pinta, certo? Ele pinta de qualquer cor, ok? Ele vai pintando. Se você, só para vocês entenderem, se você clicar com o botão direito, é o traçado, ele vai colocar traçado da cor que você quiser. Tá vendo como eu coloco o traçado dessa cor, dessa cor, dessa cor? Então você que escolhe aí a cor que você quiser, que é mais, mas isso aqui é só para vocês entenderem, beleza? Então, nosso caso específico do banner aqui é que esse retângulo fique transparente, esse retângulo da camada, esse retângulo aqui principal ele fique também transparente e o que tá aqui oculto, né, não tá dando para ver, ele fique também transparente, beleza? Então você vai salvar nessa configuração. O que você vai fazer agora é clicar para salvar, Ctrl E, tecla de atalho para salvar, ou se você não quiser, você vai em arquivo e exportar, beleza? Dá no mesmo. Você pode Ctrl E, ó, já tinha clicado sem querer, Ctrl E, certo? E salvar, certo? Já tinha outro aqui que eu tinha salvado. Vou colocar aqui banner 2, já tinha outro salvado aqui já. Vou colocar o nome do meu projeto, vou colocar aqui banner 2 e aqui eu vou escolher o tipo, o formato dessa imagem. Isso aqui fica atento, você tem que salvar em PNG, não salva em JPG, porque JPG fica mais adequado para impressão. E como essa imagem não é para impressão e sim para telas, para ser exibidos em smartphone, em celulares, em computadores, você vai escolher o tipo de formato PNG. Coloca, escreve o nome do seu projeto, banner, no meu caso aqui banner 2, e formato PNG. Clica para exportar, vai aparecer mais outra tela de informação, clica, não muda aqui em absolutamente nada, não modifica nada, clica em OK, beleza? Está feito o nosso projeto aqui, está feito o nosso banner, está salvo o nosso banner. E caso você queira salvar esse projeto, para você modificar posteriormente esse projeto desse banner, você vai clicar
aqui no disquete para você salvar, beleza? Pronto, pessoal, tá aqui o nosso projeto do nosso banner, a qual nós acabamos de criarmos aqui no CorelDRAW, tá aqui. É esse banner, no caso, é essa imagem que você vai subir para o YouTube lá na área de banner, beleza? Então tá aqui ele certinho, se você quiser clicar para abrir, tá aqui tudo certinho. E essas áreas são ignoradas, as partes que estavam ali acima ali são ignoradas, beleza? E agora, pessoal, para você alterar o seu banner, basta que você entre no YouTube Studio, vá aqui na área de personalização e nessa área aqui de imagem de banner, você vai clicar em alterar. Vai abrir o diretório, né, da pasta onde você salvou aquela arte que você fez no CorelDRAW, no caso aqui banner 2, certo? E vai aparecer aqui de que forma vai aparecer nos dispositivos, certo? Então ele mostra aqui tudo certinho aqui para você. Você vai clicar em pronto, certo? Clicar em pronto. Eu não vou clicar aqui em publicar, que se eu clicar em publicar, o meu banner do meu canal nesse momento vai mudar. Então não é isso que eu quero. Mas se no seu caso específico, você vai clicar em publicar. Que dessa forma o seu banner será atualizado no seu canal. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida sobre algo que eu falei aqui, você pode deixar aqui nos comentários, que na medida do possível eu posso até trazer um segundo vídeo, beleza? Então é isso aí, se você gostou, deixa o seu like, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho e se aparecer um botão de hype, caso você queira me ajudar hypando esse vídeo, eu te agradeço muito. No mais, quero te desejar um Feliz Natal e um próspero ano novo para você e sua família. E é isso aí, pessoal. Tchau, fui!